Conselho Estadual de Assistência Social dá posse a novos conselheiros. Plenário aprova a criação de regras para o pagamento e o recebimento de verbas públicas para o setor cultural. E Comissão de Cultura vai apresentar os nomes indicados para receberem o diploma Eloneida Studart. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os parlamentares analisaram nesta quinta-feira a proposta dos deputados André Siciliano e Eliomar Coelho, que cria regras para o pagamento e o recebimento de verbas de editais de produção do setor cultural. O texto determina que o governo do estado não poderá condicionar o recebimento da verba à abertura de conta em determinada instituição bancária. Também não será permitido que o estado retenha parte do pagamento para compensar dívidas do beneficiário com o governo. O projeto aprovado segue para análise do governador. O produtor cultural hoje, o fazedor de cultura, não só o produtor, o fazedor de cultura de uma maneira geral no estado do Rio de Janeiro, ele já é penalizado de uma forma cruel, foi penalizado de uma forma cruel em relação à pandemia, entendeu? E agora continua sendo penalizado a troco de quê? Por quê? Qual a justificativa para isso daí? Então o nosso projeto tenta corrigir esse desvio. Operadoras de telefonia e concessionárias de transporte público devem disponibilizar aos usuários de telefone celular o pleno funcionamento dos aparelhos dentro das composições e estações de embarque. As empresas de telefonia móvel deverão viabilizar esse direito por meio da instalação de repetidores de sinais nas passagens subterrâneas e dentro dos trens e metrô. O texto assinado pelo deputado Márcio Canella também proíbe a cobrança de taxas extras pela prestação do serviço. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. E pode ser criado no quadro de pessoal da área de saúde do estado o cargo de técnico em imobilização ortopédica. Entre as atribuições para o cargo está a comprovação de diploma de habilitação profissional expedido por escolas técnicas em imobilizações ortopédicas, registradas em órgão competente. O texto assinado pelos deputados Bebeto, Carlos Macedo e pelo ex-deputado Zito foi aprovado em segunda discussão. O cargo ficaria disponível para ensino médio, como já falamos, a necessidade do concurso público e uma formação de treinamento necessária. É claro que na prática eles só vão melhorar a cada dia e melhorar também a condição de atendimento, alívio aí dos que forem atendidos por esses futuros exímios profissionais. A deputada Mônica Francisco quer incluir no currículo das escolas públicas da rede estadual a educação climática. A disciplina abrangerá temas como aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade, alterações ambientais, justiça climática, povos originários, história dos movimentos climáticos, poluição, entre outros. O texto recebeu 7 emendas e retorna para análise das comissões. Empresas prestadoras de serviço de telecomunicações podem ser obrigadas a informar sobre a possibilidade de serviços que fazem parte de pacotes promocionais. Os atendentes devem informar ao consumidor o preço individual de cada produto durante as ligações telefônicas. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. Quando a gente faz esse projeto, para que esses valores sejam separados, estabelecidos de forma individualizada, é para que o consumidor possa saber o que está pagando e se deseja continuar com aquele serviço, porque ele vai ter uma visão real do consumo que ele está tendo. Já a deputada Tia Ju propõe a criação de centros de terapia para o tratamento familiar de doenças psicossomáticas para mães e filhos. Os centros devem funcionar em unidades da rede pública de saúde do estado, escolhidas pelo governo. O projeto destaca que os centros devem priorizar o tratamento de mulheres mais atingidas pelas doenças psicossomáticas. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A linha ferroviária de transporte de passageiros que liga os municípios de Japeri ao de Barra do Piraí pode ser reativada.
A proposta do deputado Anderson Moraes pede que o governo do estado realize convênios com a iniciativa privada para o retorno do chamado Trem Barrinha. O texto recebeu 7 emendas e retorna para análise das comissões. Vítimas de crimes contra a dignidade sexual e seus herdeiros, nos casos de crimes contra o respeito aos mortos, poderão ser indenizados pelo Estado por crimes dentro de estabelecimentos hospitalares da rede pública. Desde a abertura de inquérito policial de apuração dos fatos, ficam garantidas às vítimas e aos herdeiros o acesso a serviços de psicologia e de assistência social. A indenização deverá ser definida em valores proporcionais aos danos sofridos, não podendo ser inferior a 2 salários mínimos, nem superior a 60 salários mínimos. O texto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Já a deputada Dani Monteiro quer tornar obrigatória a participação dos estudantes nos processos administrativos normativos de escolas da rede pública e estadual de ensino. As mudanças nas normas internas deverão ser discutidas com representantes de turma e integrantes do Grêmio Estudantil. O texto recebeu 5 emendas. Inicialmente, a proposta havia sido apresentada durante o Parlamento Juvenil pelo representante do município de Maricá, Matheus Souza. A nossa rede de educação ela não pode ser um espaço que formata, que molda, que tenta colocar nossos jovens para caber num ideário de senso comum. Não, é preciso estimular o pensamento crítico e criativo da nossa juventude. É preciso estimular a participação na própria garantia de ensino-aprendizagem deles. É preciso que eles também tenham dimensão das realidades e limitações que há, né, dentro de uma gestão escolar. Muitas vezes aquilo que idealizamos não é aplicável e palpável à realidade. Então essa descoberta, essa experimentação contribui diretamente para a formação deles. Com esse projeto de lei, né, com uma legislação vigente, a gente poderia requerer à escola a participação do estudante, não se limitando a uma entidade só. Então, você elegendo parcialmente várias pessoas, aumenta o processo democrático e a participação de um todo, ou seja, se torna mais fácil que os interesses do todo sejam representados. A Alerj recebeu na tarde desta quinta-feira representantes do governo e da sociedade civil para a posse dos novos membros do Conselho Estadual de Assistência Social para o biênio 2022-2024. A atual presidente do SEAS, Simone Almeida, comentou sobre a posse dos novos conselheiros e o trabalho da assistência social no estado do Rio. Esse evento de hoje tem a ver com uma eleição que a gente faz de 2 em 2 anos, né, que é o mandato do presidente, e 2 representantes nesse Conselho da Sociedade Civil Organizada. Então, hoje aqui a gente teve a oportunidade de dar posse a esses novos conselheiros. O governo se despede da presidência, mas fica na vice-presidência. Dia 28 desse mês ainda, de setembro, a gente vai fazer a nova composição dessa mesa diretora e dessa presidência e vice-presidência, com alternância governo e sociedade civil sempre. O Conselho delibera recursos, ordena serviços, dialoga com a sociedade civil, os usuários, sobre o que é melhor para esse estado e para esses 92 municípios. Aida Viana, presidente da Comissão Eleitoral do SEAS, falou sobre a eleição e destacou a importância da participação da sociedade civil junto ao governo para a elaboração de políticas públicas eficazes na assistência social. Nós estamos em busca de uma política pública de qualidade, de uma política pública que possa atender os usuários do SUAS, os trabalhadores, enfim, todas as questões que são pertinentes ao controle social também. Convidamos vocês que estão aí acompanhando, que venham para os espaços de controle social, trazer o fortalecimento das políticas públicas, porque sem nós não conseguiremos lograr êxito de melhoria na nossa condição de política pública, tanto no estado, quanto no município, quanto também a nível federal. Nesta sexta-feira, o serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor vai atender a população de Nova Iguaçu. A van do consumidor vai ficar estacionada na Praça Rui Barbosa, no centro, das 9 da manhã às 5 da tarde. O atendimento é gratuito. E também nesta sexta, a Comissão de Cultura da Alerj vai apresentar os nomes indicados para receberem o diploma Eloneida Studart. O prêmio é oferecido a pessoas e instituições com atuação de destaque na área cultural do estado.
anualmente, nós entregamos este prêmio Eloneide Stuart, né? Qual é a importância? Primeiro, significa o reconhecimento daquelas pessoas, entidades ou instituições que tiveram durante o ano todo, né, realizações ou atividades voltadas para a cultura, divulgação da cultura, criação da cultura, utilização da cultura, ou seja, tudo aquilo que significa cultura, a gente faz uma premiação. Essa premiação tem toda uma série de procedimentos, inclusive nomeada uma comissão, entendeu? Essa comissão recebe as inscrições, sempre as inscrições em número muito maior do que aquilo que realmente é determinado em lei. Então, amanhã nós vamos anunciar, exatamente no âmbito da Comissão de Cultura da Alerj, para os demais membros, os nomes que foram vencedores para receber o Prêmio Eloneide Stuart no ano 2022. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.